Essa conversa é mais para a gente apresentar o que é que a gente está construindo, em que pé estamos, né? Nessa construção da bancada cidadã, quais foram os passos que estamos dando. Sexta-feira começa a segunda fase da pré-campanha, né? Começaremos aí uma campanha de financiamento coletivo, mas ainda estamos na primeira fase, até sexta. Então, vamos falar do que construímos até agora e vamos avançar, né? Vamos, né, ter esse primeiro bate-papo, né? Porque, na verdade, a gente precisa, de tempos em tempos, conversar um pouco para a gente se aproximar mais e dar essas caminhadas juntos, tá certo? Padre Heleno, Beleza. primeiro, uma satisfação de contar com a personalidade, com a pessoa importante como o senhor nessa construção cidadã. E é muito satisfatório e muito feliz para a gente, viu? Mas eu vou começar aqui mostrando para o senhor o mapa da nossa Alegria, bancada. alegria é toda minha. Ah, muito bom, legal. Muito bacana, Padre Heleno. Deixa eu mostrar aqui para o senhor o mapa da cidade. E aqui, Padre Heleno, o senhor está vendo esses pontinhos? Os pontinhos verdes e os pontinhos laranjas? O senhor consegue visualizar no seu Sim, equipamento sim. aí? O senhor está vendo Consigo. pelo computador ou pelo celular? Eu estou pelo celular, mas eu aumentei. Eu estou conseguindo ver. Tá pelo celular, né? Ótimo, tudo bem. Então veja, cada ponto desse aqui é um co-vereador espalhado pela cidade. Certo. Isso aqui, o número um, sou eu, Miguel. Aqui, ó, tá vendo? Eu vou tirar, Certo. eu vou tirar o. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá um pouquinho lenta a internet, mas vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Pronto. Então, estamos no bairro Indianópolis. E Certo. aí, todos os co-vereadores estão geolocalizados aqui nesse mapa, tá certo? Beleza. Então, a gente vai disponibilizar para a sociedade caruaruense, isso é uma das propostas nossas, esse mapa, certo? Onde as pessoas vão poder saber exatamente em determinados pontos, em determinadas áreas, onde é que tem um co-vereador da bancada cidadã que ele possa Certo. interagir, certo? Então, na Beleza, verdade, eu beleza. vou tirar aqui, eu vou tirar esse mapa de cima aqui, deixar só os pontos laranja para a gente avaliar aqui. Então, esses pontos laranjas são os 12 co-vereadores que são os representantes, né? Que são os interlocutores com o Estado, com a mídia, com as organizações, que são aqueles que estão na linha de frente. O senhor faz parte dessa equipe dos 12, então a gente vai estar espalhado aqui. Eu ainda não estou sabendo se eu vou colocar o senhor na Nova Caruaru, no Maurício de Nassau ou no Luiz Gonzaga, mas isso a gente vê com calma depois qual será o seu local que o senhor vai estar geolocalizado neste mapa aqui. Mas a ideia é que a gente tenha 12 co-vereadores espalhados na cidade, e além desses 12 vereadores que estão na linha de frente, a gente tem uma outra quantidade, né, de co-vereadores, né, que são os co-vereadores que estarão fazendo o trabalho de lideranças comunitárias, né? Então são esses Certo. outros verdes aqui, ó. Por exemplo, esse Beleza. aqui é a Kelly, é lá no Alto do Moura, é a número O- 30. Ok. Aí aqui nós temos aqui número 51, é não tem o nome aqui, não tem ninguém aqui, vamos botar esse aqui. É o Wilton, é do Salgado, e por aí vai, tá certo? Uhum. Então, todas essas lideranças, hoje a gente tem em torno de 70 lideranças compondo esse projeto coletivo, e a gente pretende chegar até julho, Padre Heleno, com 100 lideranças Ótimo. espalhadas na cidade, nesse propósito de estar em diálogo permanente com as pessoas na construção da bancada cidadã. Como é que a gente vai trabalhar e por que é que a gente está construindo isso? Deixa eu mostrar uma tabela aqui, Padre Heleno, para o senhor entender melhor aqui.
o porquê dessa questão. Isso tem a ver com as leis já formuladas e com todo o planejamento, Padre Heleno, que já existe na cidade, porque a gente não pretende desconsiderar tudo que já foi feito até hoje. A gente quer otimizar os processos. Então, a gente está baseado na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no PPA, no Plano Plurianual, e na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, na LDO, por exemplo, existem algumas diretrizes, né, que eu vou mostrar aqui, que a gente está pegando exatamente essas diretrizes para construir essa bancada cidadã. Então, na LDO, estou pegando a LDO de 2020, a gente tem quatro eixos. O eixo de desenvolvimento humano, inclusão e direitos, que é o eixo 1. Nós temos o eixo 2, que é sustentabilidade e desenvolvimento econômico. O eixo 3 é gestão do território e da cidade. E o eixo 4, que é o planejamento, orçamento, gestão e finanças. Esses são os 4 eixos da LOA. E aí, a prefeitura atual, ela apresenta as metas, né, as diretrizes orçamentárias. Então, elas apresentam aumentar o índice de qualidade de vida, 1.1, 1.2, desenvolver a educação básica no município, 1.3, aumentar o acesso aos serviços de saúde com qualidade, 1.4, promover a cultura, lazer e esporte, 1.5, fortalecer o sistema de garantias de direito. Bom, todas essas informações dessas leis estão disponíveis na transparência, né? Então, se você vai no site da prefeitura, você consegue ver toda essa legislação. Se a gente pegar a LOA, por exemplo, a Lei Orçamentária Anual do ano de 2020, que foi votada no ano de 2019, você tem um documento ali de 300 páginas, mais ou menos, Padre Heleno. Então, o que acontece historicamente? Aí eu não estou fazendo uma crítica às pessoas, mas só uma análise para a gente construir a nossa história, é que as pessoas pegam 300 páginas num curto período de tempo e dão uma lida rápida e não conseguem exatamente compreender muito bem o que está escrito ali. Então, simplesmente se vota porque é a favor ou porque é contra a prefeita. E nós, da bancada cidadã, não temos o propósito de ser contra ou a favor as prefeitas ou os prefeitos. A gente quer construir um processo de colaboração com a cidade. Nós não queremos ser nem oposição, nem situação. Nós queremos ser a favor da cidade. Então, nesse princípio que a gente está construindo, o que é que acontece? A gente termina precisando estar tendo conhecimento do que tem naquele documento. Então, qual é a condição, qual é a maneira que a gente tem para compreender um documento de 300 páginas? A gente precisa dividir essas páginas e colocar as políticas públicas para que determinados especialistas, pessoas que têm vivência na área, elas possam exatamente opinar e sugerir mudanças e alterações na lei. Então, a ideia é exatamente essa, é a gente acompanhar as políticas públicas, acompanhar todo o processo legislativo, tanto do ponto de vista para que a gente possa acompanhar e para que esse mandato ele possa, dentro da legislação, dentro do que é possível na perspectiva de um mandato legislativo, atuar na perspectiva de sugerir emendas a essas leis e fiscalizar para que tudo aconteça. Então, a gente pretende otimizar o processo legislativo através da construção dessa rede espalhada pela cidade, por isso que é muita gente. Então, se você pegar a LOA de 300 páginas, você tem descrita lá toda a política pública da cidade, a educação, a saúde. E aí, todo evento em pessoal, terceirização, todo recurso financeiro da LOA estará descrito ali, né? Esse ano, em 2020, é de quase R$1 bilhão na Prefeitura de Caruaru. Então, nessa perspectiva, não só processo legislativo, que é impossível se construir algo com um formato atual que se tem na Câmara, então a gente não pode nem culpar os vereadores, porque você tem lá 4 assessores e um vereador para dar conta de uma política pública de uma cidade de 400 mil habitantes, um volume de recursos de quase R$1 bilhão. Para que a gente possa realmente dar uma contribuição efetiva e concreta e que possa mudar a vida das pessoas, a gente precisaria de uma equipe mais ampla e com especialistas. E porque, na verdade, o que acontece? Por exemplo, vou pegar o esporte.
como exemplo. No ano de 2019, milhões de reais para a política pública de esportes. Então, digamos que Miguel, eu vou opinar. Poxa vida, eu não tenho vivência nessa área. Eu não sei quais são os times de futebol que tem na zona rural, dos campeonatos lá, amador, eu não sei quais são os clubes que tem de esporte. Eu não tenho essa vivência. Mas nós temos dentro da bancada cidadã quadros políticos, pessoas da comunidade, pessoas que são envolvidas nesse contexto. Então, essas pessoas vivem a cultura do esporte, vivem o dia a dia do esporte amador, profissional, todos os dias. Então, essa pessoa estará mais habilitada a acompanhar essa política pública e fazer uma leitura com mais eficácia do que eu, por exemplo. Então, a ideia é justamente essa, é a gente ter pessoas que vivam as políticas públicas, aí todas as políticas públicas de educação, a de saúde e assim por diante, para que a gente possa, durante essa análise, a gente ter uma análise mais aprofundada. Então, duas questões estão colocadas aí. Primeira, a questão de você ter o especialista acompanhando. E depois de você dividir o documento. Se você divide o documento pelo menos por 10, você já tem 30 páginas para cada um. Então, assim, se você tem 30 páginas, é muito mais fácil de você se debruçar uma leitura com mais profundidade do que 300 páginas. Isso aí é racional, né? Então, assim, a ideia é que a gente não seja cartesiano. A gente precisa ser complexo, a gente precisa ter flexibilidade, mas a gente precisa dividir e a gente precisa otimizar esse processo de leitura para que esse mandato possa contribuir com a gestão municipal dentro do princípio dos poderes estabelecidos, né? O vereador, o mandato legislativo é um poder estabelecido, mas ele, de um modo geral, ele não usa desse poder porque ele não tem as ferramentas para sugerir, por exemplo, porque não adianta você simplesmente, Padre Heleno, só estou falando, inclusive esse vídeo tá gravado, para que a gente use essa explicação para outras pessoas também, mas, por exemplo, digamos que a gente tenha bastante voto, que se Deus quiser a gente vai ter, e a gente represente um determinado segmento da sociedade e a gente queira determinada coisa, mas não basta só querer, é preciso que haja viabilidade, é preciso que exista condição econômica, é preciso que, né, exista uma série de fatores para que esse desejo se transforme em realidade. Então, é necessário a tecnicidade e é necessário também a força e a vontade popular. Então, isso precisa estar juntos. Então, é nesse sentido que a gente precisa ter uma equipe maior, uma força mesmo cidadã, nesse sentido de transformar essa cidadania ativa. E esse mandato servirá para a gente de forma ética, de forma adequada, justa, né? A gente conduzir essas demandas populares para transformar em leis orçamentárias e, consequentemente, se transformem em realidade. A gente costuma dizer que, nessa perspectiva que a gente está construindo, Padre Heleno, a gente não pretende e não poderia pretender, não existe espaço para isso, mas eu reafirmo, né? Essa questão da gente não pretende, nós não pretendemos ter hegemonia. A gente não quer 100% do orçamento público para atender as demandas de quem a gente está representando. Não é isso. E também não pode ser 100% da visão da prefeitura para o orçamento público. Os vereadores, são 23 vereadores, e no caso da gente, é um mandato que vai representar um conjunto amplo da sociedade, são exatamente olhares diferentes. Então, esse orçamento ele precisa ir para a Câmara dos Vereadores para que as pessoas façam debate sobre ele, se debrucem sobre ele, para que a prefeitura apresente uma proposta, mas que depois de uma discussão, e aí dentro dos prazos legais é pouco tempo, então termina que os vereadores não discutem isso e normalmente, do jeito que a prefeitura manda, o orçamento ele é aprovado 100%, então fica apenas uma visão. Então, a ideia é que a gente apresente outras visões, porque, na verdade, o que é que acontece? Não estou dizendo aqui que a visão da prefeita ou do prefeito que estiver em exercício do seu mandato seja ruim. Eu estou dizendo que é apenas uma visão e que existem outras 23 visões que são representações da sociedade que também têm outras visões. Então, se coloca um pouco da visão de cada um e redimensiona esse orçamento público para atender um pouco a necessidade de cada ator inserido nesse contexto legal, a gente terá um orçamento mais democrático, mais diverso, mais plural e que contemple mais
os detalhes que muitas vezes a gestão, por ter uma visão macro, ela não consegue perceber. Então, dentro da bancada cidadã, a gente vai ter dois tipos de co-vereador que terá a missão exatamente de fazer esse olhar mais refinado. São especialistas, mas que tipo de especialista? Eu vou explicar para o senhor entender, para o senhor ver como a coisa é delicada e é importante. Por exemplo, tem um cidadão que mora numa determinada comunidade, uma comunidade, muitas vezes, que ela não está nem contemplada no orçamento público, porque ela é uma ocupação e ela é uma comunidade de baixa renda, uma comunidade que está excluída do processo até da política pública do município, que é a organização mais próxima do povo, né? A prefeitura, digamos assim, seria aquele que está mais próximo, né, do povo, não o governo do estado ou o governo federal. Mas mesmo diante da prefeitura, ele está excluído. Quando você pega os eixos da LDO, por exemplo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, você vê lá os bairros. E aí você não consegue visualizar determinadas comunidades periféricas, comunidades de casa de taipa, de madeira, essas comunidades de periferia que tem espalhadas pela cidade e elas simplesmente não existem. Então, digamos que tem uma pessoa que mora numa comunidade dessa. Essa pessoa, para nós, ela será um especialista na comunidade, porque só ele ou só ela é que poderá dizer o que sente, o que vive, porque, por exemplo, se for tratar sobre a zona rural, por exemplo, na bancada cidadã, existem algumas pessoas que moram na zona rural, eles terão condição de falar. Eu não tenho condição de falar da zona rural, porque eu não vivo na zona rural. Então, teremos esse especialista, que é o especialista geolocalizado, que vai ter a visão comunitária de determinadas áreas que a gente está dividindo no mapa que eu mostrei para o senhor, que em outro momento a gente vai fazer uma outra live detalhando melhor aquilo ali, para que a gente entenda como é que nós estamos organizados. Mas, a princípio, de um modo geral, a gente terá esse tipo de co-vereador especialista em áreas geolocalizadas. Beleza. E dentro dessas áreas, incluiremos essas áreas de periferia que estão excluídas do processo da política pública municipal, que para nós é um absurdo, né? Eu acho que uma política pública para lá todos. Lá na Nova Caruaru tem uma favela que é a Favela Nova Caruaru. Mas ela é uma comunidade extremamente esquecida. Ela não tem nenhum tipo de ação do governo municipal. Exatamente. Então, essas comunidades... Eles nem tomam consciência que ela existe. Eu fui na prefeitura o ano passado, coloquei as necessidades básicas. Nós temos uma casa... Pode falar, padre, pode falar. Estou escutando. Nós temos uma casa de assistência, de distribuir comida, etc. Eles ajudaram. Nós temos que pensar, na verdade, politicamente é uma comunidade esquecida. Sabe o que foi que eles fizeram? Deram uma frígida e um imparo lá para o pessoal, quando for pegar a comida, não ficar no sol, somente. Não foram à comunidade conhecer e desenvolver políticas públicas que promovessem mais vida e dignidade para a própria comunidade. Pois é, a gente precisa, padre, incluir essas comunidades na política pública, porque quando eles não estão incluídos, o que é que acontece? Nem sequer eles existem. Entende? Isso, verdade. Então, o grande desafio, eu acho que o senhor já, com essa fala que o senhor falou, o senhor já pegou tudo, e aí eu acho que a gente despertando aqui, possivelmente os outros co-vereadores também vão despertar, porque é o principal da questão, exatamente isso, porque, veja, na medida que o projeto de lei não contempla essas comunidades, na medida que vai para a Câmara dos Vereadores, os vereadores simplesmente não leem um documento e aprovam, e essas comunidades não estão inclusas, não tem recurso para esse pessoal, entende, Helena? Não tem política pública para esse pessoal, entende? Como é que chega se não está contemplado no orçamento? Como é que vai fazer política se eles nem existem? Entende? Então, a política, o povo costuma dizer o seguinte, que eu não gosto de política, né? Tem essa coisa, né? O povo dizer assim, eu não gosto de política, mas eu nunca vi o povo dizer assim, eu não quero ser atendido pela política pública. Eu não quero ir para um hospital, ser atendido pelo hospital. Eu não quero uma universidade pública de qualidade. Ninguém diz isso, que não quer isso.
E porque, na política é verdade, exatamente isso, né, padre? A porque, na política está lá. verdade, infelizmente, o nosso povo, ele não compreende, e não só é a classe pobre, não, é a classe Não, não. abastada também. A maioria, uma porcentagem grande, eu não sei determinar qual, mas elas não entendem o que é política. Acha que política é simplesmente a política partidária que você vota ou não vota em alguém. E eles Exato. esquecem que política é muito mais ampla e Isso. abarca a vida de modo integral, do calçamento, do emprego, da saúde, da Exatamente. educação, moradia, enfim, os diversos aspectos fundamentais da vida. Eles acham que é a política da partidária, da paixão, do interesse, dá isso, não dá aquilo. Infelizmente, nosso povo ainda é muito ingênuo nesse sentido e provinciano, enquanto na mentalidade de conceber a política. Exatamente. Então, o senhor pôde experienciar uma realidade onde o senhor viu como é ruim, como é difícil você estar numa área onde essa área não está contemplada no orçamento público. O cara chegou lá com uma barraquinha e com um freezer e deu e pronto, deixou o cabo para lá. Né? Por quê? Porque não tem lá no plano plurianual, não tem lá na lei de diretriz orçamentária uma peça orçamentária dizendo que ali precisa ser construída uma creche, uma escola, entende? Então aquela comunidade está esquecida. Simplesmente não vai ter nada, porque não está programado para ter nada lá. Não adianta, ninguém. Calçamento de rua, um Não tem salão nada. comunitário que promova curso, costura para o pessoal e outros tipos de coisa de sobrevivência, Exatamente. entendeu? Então, veja só, voltando para a questão da bancada cidadã, a ideia nossa não é a gente impor 100% do nosso interesse, porque a gente, se pudesse, fazia ao nosso modo, né? E aí a gente fazia da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que essa comunidade que o senhor fala, a gente ia transformar ela, fazer uma escola, uma creche, ajeitar a casa do pessoal. Existem duas questões aí. Primeiro, a limitação financeira e depois que existem outros atores que também têm interesse. Então, são muitos interesses que a cidade, né, precisa contemplar. Mas o que não pode acontecer é duas coisas. Primeiro, só ter uma visão, que é a visão do prefeito. E É, depois, não ter outras visões. Então, assim, a bancada cidadã pretende exatamente, através da organização popular, interferir nesse orçamento público para que as comunidades sejam contempladas, especialmente as comunidades que estão excluídas do orçamento público, estão excluídas da política pública, mas não deixaremos de olhar também, desde o centro até a periferia, todas as pessoas, todas as classes, porque também a gente não pode fazer discriminação de pessoas, mas a gente sabe que é importante o reconhecimento daqueles mais vulneráveis, daqueles mais pobres. Isso aí a gente precisa também entender que eles precisam ser incluídos na política pública, tá certo? Então, nessa perspectiva, Padre Heleno, nós estamos construindo essa rede exatamente nessa dimensão de dois tipos de co-vereadores. Um co-vereador é o co-vereador regional, é o co-vereador geolocalizado, que estará numa área específica, e o outro co-vereador é aquele co-vereador que terá um segmento temático. Eu vou entrar aqui na tabela para mostrar ao senhor, né? Exatamente nessa parte aqui dos segmentos. Então, como eu falei, a nossa construção ela é flexível, ela é complexa e atualmente a gente está levando em consideração a lei de diretrizes orçamentárias, pegando já as metas estabelecidas pela prefeitura para a gente fazer o acompanhamento com covarianças na parte de segmentos, que são 4 eixos, como eu já falei, o eixo 1 de desenvolvimento humano, inclusão e direitos, o eixo 2 de sustentabilidade e desenvolvimento econômico, o eixo 3 de gestão e território da cidade, o eixo 4 de planejamento, orçamento, gestão e finanças. Além desses 4 eixos, nós temos os territórios. E, segundo a lei de diretrizes orçamentárias, se chama território de gestão sustentável. Isso não sou eu que estou inventando, só a lei municipal já diz. Divide a cidade, a lei municipal, a lei de diretrizes orçamentárias da cidade, ela divide o município em territórios de gestão sustentável. Então, é o território 1, 2, 3 e 4, que são da zona rural, que tem sede no município, Carapacóis, Gonçalves Ferreira e Lajeado de Cedro.
E os territórios no centro, que aí é o território sustentável, é o território de gestão sustentável 5, que é o bairro de Nossa Senhora das Dores, São Francisco, Divinópolis, Morro do Bom Jesus, Centenário, e aí, sucessivamente, vem os outros, território de gestão sustentável 6, vai até o 9. A gente só incluiu em cada eixo de gestão sustentável mais um elemento que é exatamente o chamado comunidades periféricas. Então, além dos bairros que a prefeitura já contempla na lei, a gente tem um olhar especial de periferia, as favelas, para que a gente também inclua essas comunidades dentro do processo da política pública. Na bancada cidadã, a gente considera esses territórios como também territórios da cidade, né? Embora não sejam os territórios que sejam os mais lindos de se olhar, mas eles precisam ser atendidos e precisam ser contemplados pela política pública. E por que não dotá-los de estética, de vida, enfim, de qualidade de vida e de vida em abundância? Por que não? Eu acho que nada impede, inclusive esteticamente é possível se trabalhar também em comunidades carentes e, de repente, se tornar lugares bonitos, com jardinagem, com pintura, embelezamento das comunidades. Há saídas para uma vida de qualidade também nos bairros mais humildes, sim. Não é só as elites que têm estética e qualidade de vida, né? Então, isso aí é uma outra reflexão que a gente vai fazer também no outro momento. Então, vamos lá aqui para a gente entender melhor. Veja só, nessa perspectiva aqui, tá? É claro que esse debate está sendo feito. Não tem nada ainda fechado, porque nós estamos construindo, vai dar tempo da gente construir. A ideia é que a gente tenha uma equipe complexa, uma equipe maior, uma equipe, né, que possa interagir com essas políticas públicas, né? Então, nessa perspectiva, Padre Heleno, aqui do eixo de desenvolvimento humano, inclusão e direitos, que é o seu eixo, o eixo 1, tem 5 elementos. Como é o tema direitos humanos e inclusão, Eixo 1 é o eixo do senhor. Desenvolvimento humano, inclusão e direitos. Esse é o eixo 1. Desenvolvimento humano, inclusão e direitos. A LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Então, são eixos já da lei do município, tá? Então, a gente divide aqui em 5 partes, que é aumentar o índice da qualidade de vida. Isso é uma meta da prefeitura para o ano de 2020. Aumentar o índice da qualidade de vida. Então, essa parte de qualidade de vida, eu entendi que o Padre Heleno seria, até pela questão religiosa, pela questão sua de entender a vida como algo precioso, eu acredito que será a sua praia, né, de entender a que nível a prefeitura tem elevado a qualidade de vida das pessoas. Quais são as ações? O que é que está acontecendo na prefeitura? Porque ele deu a diretriz, ele tem a meta. Agora, isso traduzido em política pública, né? Aí a gente vai para a lei orçamentária e a gente vai exatamente entender o que é que tem sido feito nessa perspectiva. E, no caso, em especial, na qualidade de vida daquelas pessoas mais vulneráveis, das mais pobres, da periferia. Então, a gente precisa entender isso. Outra questão é o desenvolvimento da educação básica do município. Outra questão é o aumento do acesso ao serviço à saúde. Outra questão é promover a cultura, o lazer e o esporte. Outra questão é fortalecer o sistema de garantia de direitos. Então, as pessoas que estão aí é o Padre Heleno, o Edelaz. O Padre Heleno é o senhor, né? Padre da comunidade aqui da Nova Caruaru, um educador do colégio diocesano, coordenador, né, do colégio, um colégio privado importante da cidade. O Edelweiss é professor de matemática da Universidade Federal de Pernambuco. O Micael, ele é um enfermeiro do Sistema Público de Saúde, ele trabalha no Mestre Vitalino, é empresário, também tem uma clínica estética, é até vizinho do senhor aí, nesse apartamento aí pertinho do senhor, na Agamenon Magalhães. O senhor conhece, o Micael. O Paulo, que é do PSB, né? E a Isaíra. A Isaíra foi ex-conselheira tutelar, né, aqui do município. Essas pessoas compõem o eixo, e a Rosemary também compõe o eixo 1, o desenvolvimento humano, inclusão e direitos. Esse é o eixo 1.
temos outros eixos. Eu vou passar aqui. Temos vários eixos. Se for falar que é muita coisa, tem esses eixos também que são geolocalizados, né? São os territórios sustentáveis, né? Tem os territórios da zona rural e tem os territórios aqui da cidade, né? O território que o senhor faz parte, a gente tem que definir se vai ser o território de Nova Caruaru, se vai ser o do Maurício Nassau, ou se vai ser o do Luiz Gonzaga, isso aí a gente vê com mais calma. Outro aspecto que eu queria apresentar aqui para o senhor, para a gente abrir para a questão das perguntas e a gente avançar aqui nessa live, está sendo gravada para a gente usar exatamente para responder para outras pessoas, né? Porque de repente as pessoas também aproveitam, né, e tem suas respostas respondidas, né, porque imagina se eu for falar para todo mundo a mesma coisa, repetir 1000 vezes, então esses vídeos também servem para a gente repassar para outros co-vereadores, porque é muito importante as pessoas ficarem sabendo de tudo. Então veja só, Padre Heleno, eu vou mostrar agora para você como é que está a nossa situação de nossa representação. Então tem o Miguel Farias, que sou eu, tá certo? Sou um dos co-vereadores, todos seremos co-vereadores, não tem mais nem menos. Existem funções diferentes, então a liderança vai ser estabelecida exatamente para aquele que tiver engajado e que tiver conhecimento, que tiver realmente inserido no contexto. Então, quem vai ser o líder da Nova Caruaru, né? Naturalmente, o Padre Heleno tem essa potencialidade, porque ele é quem vive em Nova Caruaru. Se a gente tratar da liderança da comunidade cristã, o Padre Heleno tem muito mais condição de liderar o processo do que Miguel, do que um outro FIA, a Paloma, que é professora universitária da rede privada de ensino, né? Então, essa questão de liderança vai ser muito relacionada à particularidade de cada construção de cada co-vereador, mas, de um modo geral, nós somos equitativos, nós somos exatamente, simplesmente co-vereadores, somos todos co-vereadores. A ideia é essa, a ideia é de um mandato compartilhado com todos. Então, o Arthur Sá, ele é um arquiteto, ele é um cara que tem uma experiência na área de iluminação e na área de mobilidade urbana. É um cara que tem mestrado, um cara que tem uma experiência grande na área da arquitetura, muito voltada para a mobilidade urbana. Então, é um cara que está sendo uma autoridade nessa área, e quando se for tratar disso, a liderança, e é ele que vai poder nos orientar, porque, na verdade, ele entende do assunto, entende? Então, nós temos o Padre Heleno, que é o senhor, né? Além de atuar na questão da educação, atua na questão do cristianismo, né? Desse movimento cristão, e tem outras atuações também na comunidade, enfim, é o Padre Heleno. O Micael, já falei, ele é o nosso homem da saúde, né? Ele é enfermeiro, ele representa essa classe dos trabalhadores da saúde. O Edelweiss, eu falei também já do Edelweiss, ele é professor universitário da UFPE, do Departamento de Matemática. A Paloma, ela é uma professora, coordenadora da Unip, é uma universidade privada, faz parte da bancada cidadã. A Amanda é fisioterapeuta, ela atua nessa coisa da saúde preventiva, dos movimentos sociais na parte de assistência social, esse tipo de coisa. A Hanna é uma profissional de design, é uma estudante de direito da SES, uma líder estudantil. A Isaíra, ela é digamos assim, como é o nome? Conselheira tutelar, ela é uma pessoa filiada do PDT, ela não é do PSB. Nós temos pessoas que também não têm partido, que está na bancada cidadã. A bancada cidadã, ela é suprapartidária, ela não é só de um partido, ela é aberta para a diversidade de pensamentos. A Rose, né, que é uma empreendedora, uma cristã. A Célia da Sulanca, que é uma feirante. O Frank, que é um homem do povo, né, ele luta por moradia popular, ele é do movimento de moradia popular. O Zé, o George, que é comunicador, administrador de empresa. Cristiane, que é uma feirante de bairro, né? Diferente da Célia, que é da Sulanca. A Cristiane é a feirante do bairro, da comunidade, aquela feirante do bairro. A Paloma é uma morena, clara, é? Eu acredito que sim. Acho a Paloma, ela é do Indianópolis.
Ah, ela Eu mesmo, acredito eu que conheço. ela conhece o senhor, a Eu Paloma, conheço. professora da Unip. O Eu conheço. FIA, excelente. O FIA é do centro da cidade, é uma liderança popular do centro da cidade. O Jorge Palmeirense, ele é lá do Riacho do Veado, da zona rural, é um empreendedor, é um cara que é do sítio, é da zona rural, entende dessa área. O pastor Edinaldo é um cara que tem uma militância no meio social, né? Trabalha ajudando as comunidades da periferia, é um homem evangélico, cristão. A Jade Ramos trabalha com idosos, trabalha com a associação de idosos, né? A PAR, que é a Associação de Idosos e Pensionistas do Agreste, é uma entidade que trabalha com idosos. A Sandra é do MTST, lá do Alto do É Moura, muita do gente, não movimento. é? Oi? É Tem muita muita gente, gente. né? Nós somos 60 co-vereadores, certo? E Certo. temos uma rede em construção que vem aqui, já estamos em 84 e pretendemos ser 100 lideranças espalhadas nesse mapa aqui, ó. Vamos ser 100. Quando chegar julho, Padre Heleno, nós vamos ser 100 lideranças, 100. Nós temos os principais. Não, não são principais porque todos somos iguais. Todos são importantes, porque quando se tratar de uma especificidade, por exemplo, nós temos um quadro lá no Moura Brasil, Barrega. Ele é uma liderança lá do Moura Brasil. Quando se tratar do Moura Brasil, a autoridade é ele, não é? Porque ele é quem conhece a realidade, ele é quem vai nos dizer qual é a demanda do Moura Brasil. Então, essa coisa de hierarquia vertical na bancada cidadã não existe. Nós somos uma organização horizontal. Mas nós temos 12 co-vereadores que, digamos, seja a linha de frente, é onde o padre Heleno se encontra, né? Na linha de frente. São os 12. Então, o padre Heleno é um dos 12. Né? Então, a gente vai estar localizado. Além desses 12, a gente vai ter 30 que são pessoas que estão mais próximas dessa construção, que terão relação com o mandato, que serão pessoas ligadas ao mandato. E teremos 70 que serão lideranças independentes, que serão lideranças voluntárias, que estarão colaborando com esse processo de organização. A gente precisa chegar a um número de 100 e a gente precisa parar em 100 por conta da administração, né? Então, a partir desses 100, cada um dessa coveriança, cada um dessa liderança, ele pode instituir ali a rede dele. Então, em torno dele, ele pode juntar outras pessoas. Mas, para a bancada cidadã, a gente vai ficar em 100. Entende, Padolino? Então, basicamente, é isso que eu queria colocar nesse primeiro momento, né? A gente vai ter outras discussões, até para não se alongar muito a live, né? Não se alongar muito, Beleza, Miguel, tá certo. perdeu a concentração, mas queria colocar à disposição para qualquer pergunta, Padre Heleno, que o senhor queira fazer, para que a gente possa responder, inclusive essa resposta ser usada para que outras pessoas possam também serem esclarecidas a respeito da bancada cidadã, não só os co-vereadores e co-vereadoras, mas também o público em geral, né? As pessoas, os cidadãos e cidadãs caruaruenses, que estarão cada vez mais se achegando para essa rede de cidadania, essa rede colaborativa que pretende, Padre Heleno, isso é importante a gente destacar, não ser uma bancada nem de situação, nem de oposição. A gente pretende ser uma bancada de colaboração com a cidade. Então, a gente não vai ser contra prefeito, não vai ser contra prefeita. A gente vai ser contra um projeto de lei, a gente vai ser contra uma destinação orçamentária concentrada em determinada área e em detrimento de outras. Então, a gente vai ter posição em relação ao aspecto pontual, mas sempre numa perspectiva de colaboração com a cidade e colaboração com a cidadania. Então, nós não vamos ser nem de oposição, muito menos de situação, porque é muito confortável ser contra tudo ou é muito confortável ser a favor a tudo. Assim é muito simples, é o que está estabelecido aí e é justamente o que a gente quer mudar. E mudar no sentido de a gente contribuir com o desenvolvimento humano, com o avanço dessa sociedade que tem caminhado. A gente tem que reconhecer que a sociedade caruaruense é uma cidade que cresce e se desenvolve, mas a gente precisa melhorar, otimizar os processos e dessa forma que a gente apresenta a bancada cidadã para se somar e colaborar
uma cidade. Tá bom, Padre Heleno? Muito obrigado pela sua atenção e eu queria deixar à sua disposição para você fazer uma pergunta, se despedir, falar o que você quiser. O microfone é todo seu para você falar, não só com todos os co-vereadores, mas com a nossa sociedade caruaruense. Fique à vontade. Tá bom, Miguel, muito bem. Veja, nessa nova modalidade de fazer política, quais as esperanças frente ao cenário político que está aí já estabelecido e a presença dessa bancada cidadã que está chegando com esse desejo de fazer a diferença no campo político. Quais as esperanças que vocês mais de frente, que estão enfrentando esse trabalho, o processo de conscientização e de divulgação da bancada cidadã, quais as esperanças que vocês têm diante do cenário da política que está próximo a acontecer, a política de outubro, o cenário mais político partidário mesmo, e também as esperanças em questão de receptividade, tanto da Câmara como do povo. Quais são as esperanças que gesta no coração de vocês? Veja só, padre. Primeiramente que eu quero confidenciar uma coisa para o senhor, talvez o senhor não saiba. Eu sou um cristão. Então, eu acredito que Deus, ele tem o controle de todas as coisas e ele já escreveu muitas coisas. Muita coisa depende de nós também. Tá Claro, certo? claro. Então, assim, nessa perspectiva, eu acredito que a cidadania, e eu me considero um cidadão comum, homens do povo, e essa bancada cidadã é construída por homens simples do povo, mulheres simples do povo, então não tem nenhum milionário, não tem nenhum famoso, não tem nada dessas coisas, são pessoas simples. O que é que está acontecendo nesse tempo? Os cidadãos, eles resolveram, em vez de dizer só tem político ladrão, nada presta, tudo é errado. Não, vamos fazer o seguinte: vamos a gente tomar conta do processo, vamos dar a nossa contribuição, vamos dar a nossa cara a tapa. Se o vereador, não estou dizendo que não presta, porque tem muita gente boa também, mas se o vereador não presta, nada presta, por que você não se candidata? Então é nessa perspectiva, né? O cidadão assumir o protagonismo. Porque quem é que paga os impostos? Nós. Né? Se a gente for analisar só com o consumo, a gente paga o imposto capaz de transformar a realidade da sociedade caruaruense, só com o consumo Então, de a caminhão. bancada cidadã ela tem como propósito de uma política mais humanizada, que, claro, pelo teor de humanização, atenda mais os anseios sociais. Não é isso? Exatamente. É a gente colocar esses anseios justamente na mão e no nosso protagonismo. É a gente assumir que nós é que temos que ir à luta. Nós não temos a expectativa, nem temos a esperança, nem até a vontade da gente instituir 100% de nossa vontade, estabelecer um novo tempo conforme o nosso pensamento. Não. Isso. A gente quer que a gente apenas, diante do todo, a gente tenha uma parte. Entende? E que outras organizações e que outras perspectivas da organização popular, da organização do povo, também possa, da mesma forma protagonista, buscar também implantar a sua visão. E a gente acha que a diversidade e a pluralidade ela deve se instituir. Então a gente não quer fazer ao nosso modo, a gente quer também se incluir no processo, assim como a gente acha que outros atores e outras organizações precisam se incluir. Mas o importante é que essa discussão aconteça e que efetivamente a vida das pessoas seja transformada a partir de uma atividade política que represente os interesses da população. Não dá mais para a gente ter políticos que representam os interesses particulares deles. E a população fica excluída, porque a população é quem paga os impostos. Claro, A população claro. é quem trabalha. A população é quem são as pessoas realmente responsáveis por tudo que acontece. Porque se a gente tem um Estado ruim, se a gente tem uma gestão pública ruim, a gente, do ponto de vista da cidadania, e aí eu posso falar porque sou cidadão,
nós, cidadãos, nós temos responsabilidade. Somos nós que colocamos o político, somos nós que elegemos os vereadores, somos nós que elegemos os prefeitos. Então, a gente precisa também, a cidadania precisa também assumir a sua responsabilidade e assumir esse protagonismo. Então, a bancada cidadã se institui na perspectiva de colaborar. Nós não temos a esperança, e aí a gente precisa ser muito honesto com todos, de solucionar 100%, mas a gente pretende avançar, né? A gente pretende, digamos, se a gente for colocar uma análise do ponto de vista mais cartesiano, mais exato, digamos que a gente de 100%, se a gente transformar 20%, já foi meio caminho andado. Por quê? Claro. Porque certamente outros grupos, e a gente espera que isso aconteça, a gente incentiva que isso aconteça, que outros grupos da sociedade também se organizem, também protagonizem histórias políticas, para que a gente encontre na Câmara representações que realmente pensem na cidade, entende? Que realmente pensem nas pessoas que pagam os impostos, que devem ser os beneficiados de uma política pública, não é verdade? Ótimo. Então, a nossa esperança é que esse movimento realmente contagie a cidade, contagie as pessoas, esse movimento muda Caruaru, e que seja uma mudança onde as pessoas sejam protagonistas dessa história, onde a gente possa realmente não se desenvolver 100%, mas que a gente comece a não ficar só reclamando, a não ficar só se lamentando, mas que a gente vá à luta e avance numa perspectiva da construção de uma sociedade melhor, porque, Padre Heleno, é possível sim mudar, é possível sim fazer. Nós não estamos de forma alguma dizendo que as pessoas que estão aí não estão fazendo, não é isso, mas estamos afirmando e reafirmando que é possível fazer mais e melhor. E para fazer isso, a gente precisa do engajamento das pessoas, da participação popular, e é exatamente isso que a bancada cidadã se propõe, a construir uma participação direta, um engajamento das pessoas, e estamos muito esperançosos na vitória desse projeto, não só do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista político, que a gente pensa que a gente pode se transformar numa referência e até no sentido de apoiar outros atores políticos para que a gente possa, cada vez mais, ter uma Câmara que represente os interesses da sociedade e que realmente faça uma discussão no sentido da política pública, incluir as pessoas, incluir os grupos da sociedade, inclusive aqueles que estão na periferia, né? Não só os atores do centro, da elite, mas que essa política pública se espalhe pela cidade. Estamos esperançosos também que vai haver um engajamento das pessoas, a gente já está vendo nisso, né? Todos os dias entram co-vereadores, a gente já está com 80 e poucos co-vereadores, então todo dia entra um, não é coisa de entrar 10 por dia, mas entra um todo dia, de 2 em 2 dias entra um, então isso aí está numa crescente. Então a gente acredita sim, pelo volume de pessoas, não são políticos que têm muitos votos, mas digamos que são políticos que têm de 100, 150, 200, 300 votos. Então veja bem, se a gente tiver 60 pessoas com 100 votos, são 6 mil votos. Se a gente tiver 6 mil votos hoje, a gente vai ser o mandato mais votado da cidade. Então, você veja que os pequenininhos são pequenos separados, mas quando eles se juntam, eles são muito fortes, e é isso que está acontecendo com a bancada cidadã. Nós estamos muito fortes, que a gente está entendendo. E juntos a gente consegue chegar lá. Pois não, Padre Heleno, fica à vontade. Acho que eu posso desenvolver um trabalho no contato interpessoal com a melhor eficácia na Nova Caruaru, por conta das comunidades, entendeu? Maravilha, Padre Heleno, maravilha, maravilha, por conta excelente. das comunidades. Eu acho que esse contato pessoal, tu a tu, e na base da amizade também, a proximidade ajuda muito. Quando o Papa Francisco usa uma expressão interessante na Laudato Si, que foi a encíclica sobre o amor, ele diz que sem proximidade não há evangelização. Eu acho que sem proximidade não se gera confiança, não se gera política, não se gera esse desejo de transformação. Então, eu acho que, no meu caso, por conta da relação com as comunidades, me facilita muito mais. Que maravilha, Padre Heleno. Eu queria que o senhor deixasse um recado
para os co-vereadores, para as co-vereadoras, porque nesse primeiro momento, né, a gente está fazendo esse trabalho com esses importantes atores sociais, e o senhor com essa larga experiência, né, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses co-vereadores da bancada cidadã, no sentido de a gente se engajar e avançar nessa luta. Eu queria que você deixasse essa mensagem para eles, para a gente finalizar essa live. Então, acho que a primeira coisa interessante que a gente pense, repense, até mesmo faça um estudo, um breve estudo, cada uma, sobre o aspecto político. O que é política, na verdade? Para gestar dentro de nós esta abertura maior ao dado político, longe da política extremamente partidária, onde você dá aquilo em troca do voto. E a segunda coisa é exatamente isso. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desencanto político, de lideranças extremamente ditadoras ou ditatoriais, que o vetor da proximidade com as pessoas, com o povo, nas diversas realidades humanas e sociais onde a gente se encontra, mas o teor da esperança, essa esperança em um mundo melhor, em que a vida seja mais valorizada, vida e dignidade para todos, onde o nosso saber adquirido possa ser socializado numa linguagem próxima que os pequenos analfabetos e empobrecidos também entendam, renovando a esperança em um mundo melhor, em uma sociedade nova. Faça disso a nossa batalha, a nossa luta, faça disso a nossa bandeira de um mundo novo, de um mundo melhor, através dessa expressão política da bancada cidadã. Eu acho que para hoje é mais ou menos isso. Padre Heleno, muito obrigado pela sua participação. Estamos juntos, somos nós e certamente estaremos inaugurando um novo tempo de mais solidariedade, de mais colaboração. Eu tenho certeza absoluta que o senhor será um grande líder nesse processo de transformação de Caruaru para um outro patamar, né? Um patamar de colaboração, de harmonia social, de um movimento de equidade econômica, né, onde as pessoas possam realmente ser felizes e a gente possa viver de uma forma diferente. Está aí a pandemia mostrando que não existe ninguém muito diferente de ninguém, não, né? Tem uma hora que todos somos iguais, né? Tem algumas horas que todos somos iguais. E a gente precisa aprender com isso. Pega ricos e pobres. Pega ricos e pobres. Então a gente precisa aprender com isso e transformar, a partir disso, em uma nova história, um novo tempo. Eu tenho certeza que esse novo tempo que vem pós-pandemia terá o Padre Heleno, o Miguel, a Rose, o Franklin, enfim, todo esse pessoal da bancada cidadã, o Arthur, todo esse pessoal da bancada cidadã à frente de um processo de engajamento social, à frente de um processo de participação direta, que as pessoas realmente possam ser partícipes de algo que é delas. Eu não estou falando aqui de a gente tomar as coisas dos outros, não, Padre Heleno. Eu estou falando do povo participar do que é dele, do que ele paga. Eu acho interessante também que o nosso discurso, nossa fala, nossas relações interpessoais, ela seja também menos cartesiana, menos seca. Isso, ela recheia um teor de confiança, de aproximação, mas também de humanidade, de humanização. Aí vai encantar melhor o coração das pessoas. Bacana, Padre Heleno, muito obrigado. Que bom, que lindo, que bacana, que Deus te abençoe. Muito sucesso na tua paróquia, na tua comunidade, na tua luta política e que a gente avance caminhando juntos de mãos dadas, tá bom? Fraterno abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Vou desligar aqui. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.